Olá, tudo bem? Estou aqui de volta e agora eu gostaria de responder uma pergunta que algumas pessoas na internet têm feito para mim. Por que nós cristãos acreditamos que os testemunhas de Jeová são uma seita? Até uma pessoa me disse assim: procura a definição da palavra seita no dicionário. Nós não seguimos o dicionário, nós seguimos a Bíblia. E a palavra seita vem do grego hairesis, até usada no sentido de divisão. Por exemplo, o cristianismo, em Atos 24:5, é considerado como seita do judaísmo, quer dizer, uma divisão, um partido. No entanto, com o passar do tempo, nas Escrituras, a palavra seita, hairesis, ela é usada pelo apóstolo Paulo e até por outros no sentido mais pejorativo, no sentido de ser uma divisão para o mal, não para o bem. Então a Bíblia fala sobre seitas destrutivas. A igreja cristã hoje, ela entende que a palavra hairesis, que depois se tornou secta no latim, tornando-se seita no português, essas seitas elas têm um perfil que as testemunhas de Jeová preenchem todos esses perfis. Por exemplo, primeiro perfil, as seitas, elas não usam só a Bíblia, elas dizem que a Bíblia é importante, mas as publicações deles também são. Então você vê, por exemplo, o corpo governante, ele publica Sentinela, Despertai, e a Sentinela, 1º de agosto de 1982, página 27, diz que a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, que é o corpo governante, que dá alimento espiritual no tempo apropriado, a menos que estivermos em contato com eles, não avançaremos na estrada da vida, não importa quantas vezes leiamos a Bíblia. Então as publicações deles podem nos dar vida, porque é o alimento. E muitas vezes nós observamos nas ilustrações do corpo governante uma mão, que seria a mão de Jeová, segurando as gráficas das testemunhas de Jeová na mão. Dessas gráficas descem livros que vão até o salão do reino. Então o corpo governante ensina que tudo vem de Jeová. A gente sabe, eu que já li todas as sentinelas desde 1879 para cá, a gente sabe que não pode vir de Jeová, porque que eu consegui catalogar são mais de 300 mudanças de ensinos. Outra característica da seita é rebaixar Jesus, a pessoa de Cristo. Então os testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus. A Bíblia fala que Jesus é Deus, eles dizem que não é. Eles dizem que é um Deus menor, é outro Deus. E fazer o quê? Outra característica, rebaixar o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um ser pessoal. Mas os testemunhas de Jeová dizem que é uma coisa. Um testemunho de Jeová me parou na rua uma vez e disse assim: você acha que se o Espírito Santo fosse uma pessoa, ele apareceria como pomba no batismo de Jesus? Aí eu perguntei para ele: você acha que o Espírito Santo apareceu como pomba para dizer quem ele era, ou foi uma manifestação? E o cara falou assim para mim: não, foi para dizer quem ele era. Quer dizer, o Espírito Santo é uma pomba mesmo, né? Quer dizer, aquilo foi uma manifestação. Você lê Ezequiel 1:10, os anjos aparecem com face de leão, touro e águia. Uma manifestação. Jesus é visto em Apocalipse 14, versículo 1, como cordeiro. Na visão, ele foi visto como um cordeiro, mas isso não quer dizer que Jesus é um bicho ou que ele não seja um ser pessoal. Outra característica das seitas é a salvação pelas obras. A Bíblia diz que somos salvos pela fé, não pelas obras. Efésios 2, 8 e 9. Quer dizer, pela graça por meio da fé, não pelas obras. Os testemunhas de Jeová dizem que somos salvos também pelas obras, que elas também são importantes para a salvação. E a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a fé sem obras está morta. Por quê? Porque eu sei quando a pessoa tem fé.
Eu sei pelas obras. Se é uma pessoa que não vai aos cultos, não lê a Bíblia, então ela está morta. A fé da pessoa está morta. Outra coisa, as seitas são exclusivistas. Os testemunhas de Jeová dizem que só eles serão salvos. Dizem que eles são como a arca de Noé. Fora dela não tem salvação. Agora, o que é que salva? É Jesus. Ele é a verdade. Ele é o caminho. As testemunhas de Jeová dizem, Jesus é a verdade e nós também somos. Jesus é o caminho e a gente é o atalho. Uma vez um testemunha de Jeová me falou assim, o que adianta você estar no caminho certo se você estiver no ônibus em sentido ao contrário? Quer dizer, aí foi a ilustração dele, porque Jesus não usou ônibus na ilustração. Ele é o caminho, não tem atalho entre Jesus e nós. Nós nos reportamos diretamente com Jesus para irmos ao Pai. Não tem atalho no meio, como o catolicismo tem a Maria. Né? Peça a Maria que Jesus atende. Os testemunhos de Jeová acho que pensam assim, peça o corpo governante que Jesus atende. Por quê? Porque eles dizem que Jesus exerce a liderança aqui na terra através do corpo governante. Como se Jesus precisasse deles. Então, as testemunhas de Jeová se tornam uma seita por usarem livros fora da Bíblia, dizendo que esses livros são alimento espiritual que vem de Deus. Rebaixam Jesus, rebaixam o Espírito Santo, dizem que as obras salvam e, além de tudo, são exclusivistas, que é a característica principal de uma seita. Só a gente salva. E falando nisso, foram fundados em 1870, 79. Ora, se só eles fossem a religião verdadeira, quem seria a religião verdadeira antes do Charles Taze Russell? Não tinha ninguém? Jesus não disse que trigo e joio cresceriam juntos até o final da colheita? Ué, quem que era o trigo antes do Charles Taze Russell? Não tinha? Deus não tinha ninguém na terra? A Bíblia diz que as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Jesus fala isso. Agora, da morte do último apóstolo até o Charles Taze Russell, o inferno prevaleceu contra a igreja de Cristo. Quer dizer, não teve ninguém. Ou então se teve... Onde é que estava o corpo governante nessa época? Onde é que o escravo feio e discreto se reunia? Não sabem, né? Então, gente, vamos deixar de ensinar baboseira e ensinar o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala que existe papa, como disse uma sentinela, mas também não fala que existe corpo governante. Então você presta atenção naquilo que está sendo ensinado para você não ser vítima de homens. Vamos ensinar o que a Bíblia diz. Está lá, Jesus é Deus? Tá bom, vamos aceitar sem questionar. Ah, eu não consigo entender. Só faltava você querer entender Deus, né? Então, presta atenção no que é ensinado para você não ser vítima de homens falsos profetas, que já previram o Armagedon para 1914, 1915, 18, 20, 25, 41, e em 75 foi provavelmente. Cuidado com isso. É isso aí.